Fala meus queridos, beleza? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é sobre por que é tão difícil emagrecer. Quantas vezes já recebi essa pergunta nas caixinhas aí em Instagram, outras redes sociais? Quantas vezes já me perguntaram isso em consultório? E hoje eu vou tentar esclarecer algumas coisinhas para vocês sobre esse assunto. Para começar, hoje uma aula, tô até a caráter um pouco mais chique, mas vamos falar um pouquinho sobre história, sobre evolução do ser humano. Vamos um pouco a fundo na biologia aí. O primeiro ponto que vocês têm que se lembrar, que todo mundo esquece, é que o ser humano é um animal. E qual que é o objetivo de um animal quando você encontra um animal na natureza? Qual que é o objetivo? Esse animal ele tem como base sobrevivência e reprodução. Então o nosso instinto intrínseco é de sobrevivência. Antigamente nós vivíamos à base de coleta e de caça. Pense 40 mil anos atrás. Nós não tínhamos geladeira, nós não tínhamos iFood, nós não tínhamos essa demanda imediata por consumo de comida. Hoje em dia, se você está com fome, você pede um iFood. Ou então vai na tua geladeira. Antigamente, meu amigo, ou você caçava e comia, ou você passava fome. Então, naquela época, quando nós não tínhamos alimento, o ser humano ele vivia do que ele conseguia guardar. Só que como nós não tínhamos como guardar de maneira eficaz, aquele alimento ele apodrecia e nós passávamos fome. E a maioria dos seres humanos morriam. Então, com o passar do tempo, nós fomos evoluindo e o ser humano adquiriu uma capacidade que foi singular no processo de evolução, a capacidade de acumular gordura. Então, nós culpamos aí a gordura por todos os males, porém, se não fosse essa capacidade de acúmulo de gordura que nós adquirimos, nós estaríamos todos mortos. O acúmulo de gordura é como se fosse a geladeira do ser humano. É um método de acumular energia absurdamente eficaz. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, então 1 quilo são 9.000 quilocalorias. Pense que um ser humano normal gasta aí, um homem, né, 2.000 calorias por dia para sobreviver. Então ele tem ali quase 5 dias de reserva de energia para sobreviver sem alimento. Então a capacidade de acúmulo de gordura foi um ponto singular aí na nossa evolução. Então o que foi acontecendo? Os seres humanos que desenvolveram essa capacidade de acumular a gordura começaram a sobreviver pelos períodos de estiagem, pelos períodos sem alimento, enquanto aqueles que não tinham essa capacidade começaram a morrer. Então, hoje, basicamente, todos os seres humanos são dotados de uma capacidade imensa de fazer acúmulo de gordura. Então, o que mudou? Por que antes nós não engordávamos e hoje nós engordamos? Por conta do que eu falei no início, hoje nós temos uma demanda imediata por comida. Se você pede comida, ela chega na tua casa, mas você ainda tem a capacidade de fazer estocagem de gordura. Então nós temos uma capacidade aumentada de acumular e temos uma demanda aumentada por alimento. Então o que acontece é que nós começamos a desenvolver uma quantidade massiva de gordura, chegando ao ponto em que aproximadamente aí quase 50% da população do mundo já é obesa, né, ou está em sobrepeso. Então entendam que o teu corpo ele foi programado para fazer o acúmulo de gordura. Por isso que é tão difícil você se livrar dele, porque você está indo contra a tua biologia. Outra coisa que também existe no ser humano é uma coisa que nós chamamos de termogênese adaptativa. De novo, sobrevivência, evolução. Isso é lindo, galera. Isso é maravilhoso. Não a parte de acumular gordura, né? Mas quando você entende o porquê que nós temos essa capacidade. Voltando para a sobrevivência. O teu corpo, ele tem uma capacidade de modular o teu metabolismo. Ele regula o metabolismo dele de acordo com a demanda e de acordo com a oferta de alimentos que ele possui. Se ele apresenta uma demanda alta de gasto energético, ele aumenta o teu metabolismo. Se ele tem uma demanda baixa, ele reduz o metabolismo. Se ele tem uma oferta grande de alimento, ele aumenta o metabolismo. Se ele tem uma oferta baixa de alimento, ele reduz o metabolismo. O que o teu corpo como animal interpreta quando você está tentando fazer uma dieta? Teu corpo ele não sabe que você quer emagrecer por estética ou que se você quer ficar mais bonita. Para o teu corpo, o que ele entende? Eu estou num ambiente hostil, onde eu não tenho oferta de comida. Se eu continuar gastando tanta energia quanto eu estou gastando hoje, eu vou morrer, vou entrar em processo de inanição. Então o que ele faz com o teu metabolismo, meu querido? Ele joga o teu metabolismo lá embaixo, fazendo com que o teu gasto calórico seja adaptado pelo teu
consumo. E é por isso que durante o teu processo de emagrecimento, você começa a perder peso, do nada você estagna. Aí qualquer errinho que você dá, tu tem um reganho grande. Aí você vai e corta a comida. Começa a perder peso de novo, depois estabiliza. Esse processo de estabilização é o que nós chamamos de termogênese adaptativa. É o teu corpo se adaptando à quantidade calórica que você fornece a ele. Por isso que quando eu falo para vocês que o buraco é mais embaixo, que o processo é muito mais complexo do que ele parece, vocês têm que acreditar. Porque não é só simplesmente ir cortando caloria. Porque senão você vai gerar um problema muito grande. Você vai cortando caloria, o metabolismo vai reduzindo. Você vai cortando calorias, o metabolismo vai reduzindo. Chega uma hora onde você não consegue sustentar uma ingesta calórica tão baixa por um tempo prolongado. Aí você volta a comer o mesmo tanto de calorias que você comia anteriormente. Porém, o teu metabolismo ele foi reduzido, meu colega. Então, com o teu metabolismo reduzido e você fazendo uma ingesta calórica igual faria anteriormente, o teu reganho de peso ele é exponencial. Você começa a ganhar peso aí absurdamente rápido, porque o teu metabolismo está lá no chão. E para recuperar esse metabolismo, aí, meu querido, já é outro pepino também. Outro problema muito grande que nós temos atualmente é uma coisa que nós chamamos de densidade calórica dos alimentos. Quando você come um alimento, ele possui um volume. E esse volume de alimento possui uma caloria X. Vou te dar um exemplo. 100 gramas de arroz branco cozido tem mais ou menos 120 calorias. Então é isso que eu estou falando. Volume 100 gramas, quantidade calórica 120 calorias. Existe uma coisa que chama densidade calórica dos alimentos. Existem certos alimentos hoje em dia, por conta do processamento do alimento, da inserção de gorduras para dar mais sabor para esses alimentos, que faz com que você aumente a quantidade calórica desse arroz. Por exemplo, você cozinhando esse arroz numa quantidade absurda de óleo, jogando alguns temperos aí, colocando condimentos, você faz com que as mesmas 100 gramas de arroz, ao invés de ter 120 calorias, ela comece a ter 200. Então, isso é um ponto aí da alteração de calorias. Só que nós possuímos alimentos que apresentam uma densidade calórica absurdamente alta. O exemplo das gorduras puras aí, alimentos que são altos em teor de gordura, como os chocolates. Em 25 gramas de chocolate, você terá aproximadamente 120 calorias, que é o mesmo que você tem em 100 gramas de arroz. Agora, o que é mais fácil? Você comer 100 gramas de arroz, que é uma porção maior, ou você comer 25 gramas de chocolate, que é uma porção menor, muito mais fácil de ser ingesta. Então, esses alimentos com alta densidade calórica facilitam em muito o aumento das calorias ingestas durante o dia. Porque se você comer ali meia barra de chocolate, que muitos de vocês, tenho certeza, comem facilmente, e eu me incluo nisso, né? Como até uma barra, duas facilmente, você vai estar ingerindo uma quantidade aí de 1000 calorias de chocolate. Sendo que se você fosse ingerir as mesmas quantidades, as mesmas 1000 calorias em arroz, você teria que ingerir 1 quilo de arroz. E acredite, você não dá conta de ingerir 1 quilo de arroz. Então é por isso que nós falamos que alimentos de verdade não engordam. Porque geralmente esses alimentos de verdade, que são arroz, batata cozida, né? Mandioca cozida, carnes, frangos, apresentam uma densidade calórica mais baixa. Então você consegue comer uma quantidade muito maior deles, mantendo uma ingesta de caloria baixas. Então um dos grandes problemas hoje que dificultam o processo de emagrecimento são esses alimentos com alta densidade calórica. Um lanche do McDonald's, por exemplo, que é uma porção pequena, você tem ali quase 800 calorias, com batata e refrigerante pode chegar até 1000. Então você consegue fazer uma ingesta de caloria muito mais fácil do que nós conseguíamos fazer antigamente, com porções muito menores. Então, como eu falo para vocês, engordar é muito mais simples e muito mais fácil do que parece. E isso que eu expliquei para vocês são alguns dos porquês que nós engordamos tão facilmente. Então eu espero que tenha ficado claro aí o que eu quis trazer. Se quiserem saber mais sobre algum assunto específico falado nesse vídeo, deixa um comentário aí embaixo que eu trago para vocês depois.